Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de Teologia Sistemática 1 e hoje nossa aula de número 15. Estaremos tratando aqui do decreto de Deus, ou como Millard Erickson gosta de chamar, o plano de Deus. Iremos trabalhar hoje utilizando algum material do Erickson, mas principalmente nossa ferramenta será a Confissão de Fé de Westminster, visto que, a meu ver, ela vai trazer bastante conteúdo acerca deste tema de suma importância. Ela terá cerca de 7 sessões, onde ela vai tratar das circunstâncias, nas sessões 1 e 2, e nas sessões 3ª até a 7ª serão os agentes livres, o tema dessas sessões. Então, falando sobre o decreto de Deus, é importante frisar que até aqui nós vimos quem é Deus, falamos dos seus atributos, da sua relação de proximidade e distância, imanência e transcendência. Também tratamos acerca da sua obra de criação e também de sustentação, a providência. E agora estamos tratando acerca dos decretos, ou melhor dizendo, do decreto de Deus, visto que todas essas coisas que tratamos anteriormente estão relacionadas com o seu decreto. É importante frisar que é impossível você entender doutrinas como o calvinismo se você não entender acerca dos atributos de Deus, portanto, quem é Deus, a sua obra, juntamente com a sua relação de distância e de proximidade com a sua criação, e também como funciona a dinâmica do seu decreto. E é para isso que nós vamos iniciar esta aula de hoje. Nós utilizaremos o que, a meu ver, é o texto mais sucinto, mais concreto, bíblico e preciso para se estudar acerca dessa questão, sem querer desprezar qualquer texto de qualquer teologia sistemática. Mas eu gostaria de fazer uso do texto da Confissão de Fé de Westminster, que em suas 7 sessões vai nos dar todo um parâmetro acerca deste decreto. Antes de tudo, vamos entender o que o ensinamento bíblico acerca do decreto de Deus tem a nos mostrar. Temos aqui 2 textos, onde, no primeiro, no Salmo 139:16, o salmista declara que antes mesmo de que ele fosse formado, Deus já tinha em seu livro todos os seus dias escritos, cada um deles escrito e determinado conforme quando nenhum deles ainda havia. Então note que o salmista faz questão de expressar que, mesmo antes de sequer ele pensar em existir, mesmo antes que ele fosse totalmente formado, havia já um plano divino acerca de sua vida. Então esse texto nos mostra que Deus ele tem o total controle sobre a vida de cada indivíduo. Este ensinamento bíblico é importante porque a própria Escritura testemunha que há sim um governo, uma providência divina, há uma soberania sobre a vida de cada um, sobre cada acontecimento, que mostra que nada está alheio aos olhos de Deus, ao seu conhecimento. Deus ele manifesta o seu propósito na história. A sua glória é a principal causa deste decreto. Os fatores secundários, os fatores principais, segundo a nossa mente, segundo o nosso entendimento, eles estão subordinados a este decreto. Este plano vai incluir a tudo, sem dualismo, sem nenhum tipo de dicotomia. Não há um plano de Deus para as coisas que são sagradas ou seculares ou coisas do tipo. Tudo está incluso neste decreto. O plano de Deus também ele é eficaz. Então nós, quando falamos de plano, falamos também de decreto. Isso aqui é uma pequena abordagem que pode ser encontrada na sistemática do Erickson, que vale a pena ressaltar em torno da natureza do plano de Deus, o decreto de Deus. Agora vamos analisar o que diz o breve catecismo de Westminster, a pergunta de número 7 e 8,
vão nos mostrar aqui acerca de o que são esses decretos de Deus e como Deus os executa. Então a pergunta 7 diz: o que são os decretos de Deus? E a resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, foi tema de nossa aula anterior, e Deus, pela única razão de sua vontade, decretou de forma inalterável. Olha como é importante a resposta, da pergunta 8. Ele decretou de forma inalterável tudo quanto acontece, e ainda que ele conheça tudo quanto há de acontecer, ele não ordenou nada por tê-las previsto, mas pelo conselho de sua vontade. Isso é muito importante, porque algumas pessoas vão acreditar que o decreto de Deus ele é baseado em um conhecimento prévio das coisas, como se houvesse uma realidade que pudesse acontecer por si só, e por intermédio disso, sim, os decretos de Deus funcionassem. Admitir isso vai nos levar a entender que existe uma realidade que pode acontecer por si só, que pode ocorrer de forma acidental, e, portanto, Deus, diferente de nós, tem o conhecimento prévio de que essas coisas podem acontecer, e por isso os seus decretos são baseados nesse conhecimento prévio que ele tem das coisas. Porém, isso não é verdade. Nós acabamos de ver um texto onde o salmista declara que os seus dias estão registrados no conhecimento pleno, no decreto eterno de Deus. O salmista não diz que Deus previu esses dias, mas que ele escreveu, está registrado no seu livro. Então ele usa a figura de um livro, onde ele cadastrou ali cada dia do salmista, mostrando assim que Deus tem um decreto para cada aspecto da sua criação, incluindo o ser humano. Como diz a resposta aqui da pergunta 8, ele não ordenou nenhuma dessas coisas por havê-las previsto, mas ordenou-as somente pelo conselho de sua vontade. Tratamos aí duas perguntas, do catecismo, e aí a gente vai tratar agora dentro do texto da confissão, capítulo 3, onde fala dos decretos de Deus. A divisão desse capítulo se dá em 7 sessões, onde 2 ele vai tratar o decreto olhando as circunstâncias. As sessões 3 até a sessão de número 7, ele vai tratar acerca dos agentes livres. E olha como o texto nos é apresentado. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou. E aí eu quero que você atente comigo aqui. Livre e inalteravelmente. Por que é importante nós percebermos isso? Porque Deus está livre de qualquer condição. Não há nada que o ser humano, que eu e você façamos, que possa mudar o decreto de Deus. Tanto que aqui o texto faz questão de dizer, é inalterável. Vale ressaltar que a confissão de fé, como o breve catecismo, o catecismo maior, vão se basear naquilo que na Escritura é dito acerca deste decreto. Tudo quanto acontece, de modo nenhum podemos dizer que Deus é autor do pecado e nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes antes estabelecidas. Então perceba que a seção de número 1, assim como a seção de número 2, são bem circunstanciais. O foco é muito nas circunstâncias, embora cite aí a ação dos agentes livres. Agentes livres aqui, ele trata dos homens e dos anjos. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou poderá acontecer, em todas as condições possíveis, ele nada decretou por causa de seu conhecimento prévio, aquilo que eu falei. Seu conhecimento prévio do futuro, daquilo que viria a acontecer em determinada situação, não é o fator determinante para que ele decrete. Então, assim, Deus não fez seu decreto condicionado àquilo que poderia acontecer, porque nada acontece por si só. Porque se eu admito que Deus, ele simplesmente prevê as coisas, ele tem um pré-conhecimento e assim as coisas passam a fazer parte do seu decreto, eu vou assumir que há inúmeras realidades em toda a ordem criada que por si só ocorrem a parte da vontade de Deus. Como que pode algo ocorrer fora da sua realidade, fora de sua vontade? Mas ele decreta todas as coisas da maneira como a sua vontade livre, soberana e infalível aprove decretar. Então, na seção de número 1, nós vamos ter aqui o paradoxo, soberania e a livre agência. Ele é soberano e decreta todas as coisas, mas não agride a livre agência de anjos e homens.
O homem, ele é responsável por aquilo que ele faz, como também os anjos que decidiram se rebelar contra Deus. Deus tem um plano imutável. Todas as coisas, qualquer evento de qualquer espécie, elas vêm acontecer por intermédio deste decreto. Esse propósito não está condicionado a nada. Ele só depende unicamente do conselho de sua vontade. Terceiro ponto, que esse propósito envolve de modo consistente e infalível todos os objetos nele envolvidos. As criaturas e as ações, os acontecimentos, os fatos, a história estão envolvidos neste propósito de modo consistente e infalível. Aqui alguns textos da Escritura, onde apresenta o propósito de Deus para o seu povo e lança sobre eles o seu plano. Tiago 1,13 também fazendo alusão à questão da responsabilidade humana, onde ninguém pode afirmar que a tentação é proveniente de Deus. 1 João 1,5 vai dizer que Deus é luz, nele não há treva. E Atos 4,28, que o texto vai nos mostrar, é que nada do que foi feito contra a pessoa do Senhor Jesus foi feito por um acidente, foi feito porque Jesus não conseguiu o que ele realmente queria, mas tudo quanto aconteceu foi para que se cumprisse o decreto de Deus. Este decreto também é relacionado aos atos pecaminosos. Mais uma vez, o texto de Tiago 1,13 vai nos mostrar que Deus a ninguém tenta. O próprio comentário do Rude aqui nos ajuda a entender de uma forma bem interessante o que nós vimos aí nas 2 sessões da confissão. O propósito de Deus quanto aos atos pecaminosos de homens e anjos réprobos em nenhum aspecto causa o mal, nenhuma prova. Ou seja, Deus não é a causa do mal, Deus não aprova este mal. O mesmo decreto ordena a lei moral, condenando todo o pecado, permitindo sua ocorrência, limitando o canal e o fim preciso ao qual se dirigirá, governando suas consequências para o bem. Eu acho perfeito essa finalização, quando ele vai dizer governando suas consequências para o bem. O que ele está dizendo aqui é o resultado do texto de Atos que nós acabamos de ler, quando vai narrar as ações cometidas contra o Senhor Jesus por intermédio dos homens pecadores, mostrando que Deus está direcionando tudo que está acontecendo, sempre lembrando que Deus não é o causador do mal e também não o aprova. Esse é o comentário aqui da Confissão de Fé de Westminster, no texto que nós lemos nessas 2 sessões. Um outro texto aqui de Gênesis 50:20, onde José está dizendo aos seus irmãos que eles intentaram o mal contra ele, porém Deus intentou este mal para o bem, para fazer como se vê neste dia, naquele dia em que eles estavam ali reunidos, onde José se revela como sendo o irmão que eles venderam, que eles maltrataram. E ele termina dizendo, para conservar muita gente com vida, porque foi no governo de José no Egito e pela sua administração que foi possível o Egito se tornar ali um local onde muitos vieram para comprar os cereais, para comprar o alimento necessário para a sua sobrevivência. O Egito era o único lugar nesse momento aqui capaz de conseguir suprir essas necessidades por intermédio da provisão de Deus na vida de José, lhe dando sabedoria administrativa. Uma outra realidade é que o decreto de Deus ele é incondicional. Não há nada sobre o qual o decreto pudesse ser condicionado. Todas as criaturas existem e são que são, possuindo as suas propriedades peculiares a elas, agindo sobre as condições que agem em obediência ao plano divino. Que o comentário feito em cima do texto da confissão está nos mostrando aqui? E aí cito os textos, onde em vários desses textos a Escritura está mostrando a realidade de homens que foram de alguma maneira direcionados por Deus claramente. É importante aqui continuar frisando que as ações de tais criaturas, cada um no seu jeito, cada um na sua dinâmica, cada um vivendo nas condições que vive, estão agindo em obediência, ainda que não queiram, ao plano divino. Eu posso citar aqui um texto, uma narrativa que não está aqui o texto, mas a própria narrativa de Jonas, o profeta, que ele recebe de Deus uma ordem para pregar para um povo, porém ele não vai, ele foge para um outro lugar, mas nós percebemos ali que por todo o processo na vida de Jonas, ele foi por onde ele achou que estava indo, independente da vontade de Deus.
Mas em nenhum momento Deus perdeu o controle da vida de Jonas dentro daquele propósito. Tanto que no final das contas, Jonas finda cumprindo o propósito de Deus. Nós vamos partindo para as demais sessões, mas nós veremos elas na próxima aula, nossa aula de número 16.